Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Kleber e eu tenho um ministério que se chama Ensino e Fogo, semeando o ensino de Deus para as nações, para que o fogo da glória de Deus venha sobre nós. Amém? Para você que ainda não ouviu uma das nossas palavras, espero que você seja edificado com essa palavra, que eu gostaria de compartilhar com você. E você que tem Facebook, Twitter, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar as nações para o Senhor Jesus através da palavra de Deus. Amém? Hoje eu gostaria de falar de um tema bem polêmico: aflições. Eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra na Epístola de Paulo, de Romanos, no capítulo 8 e no seu versículo 18. 8 de Romanos e versículo 18, que nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Queridos, quando nós começamos a entender algumas coisas e ver os projetos de Deus, a sua palavra, nós observamos que Deus tem uma administração correta e perfeita para todos nós, para cada ser humano que está nessa terra. Queira esse ser humano ter conhecido a Deus ou ter abominado a Deus. Queira esse ser humano estar perto de Deus ou estar longe de Deus. Deus ainda está no controle soberano de tudo. É por isso que o salmista no Salmo 24 diz que a terra, a plenitude e os homens que nela habitam são do Senhor. E quando nós começamos a entender essa administração, nós vemos uma palavra que todos que servem a Deus sabem, mas muitas das vezes não querem encarar: o tempo de Deus. O tempo de Deus. E nessa administração, Deus não está interessado de que a nossa vida humana, nesse plano físico, seja superior à vida que Ele preparou para nós na glória, a vida espiritual. Por isso que Jesus nos faz assentar nas regiões celestiais. E por muitas das vezes, quando nós prendemos a nossa vida no nosso cotidiano, nesse plano físico, nós só conseguimos ver as aflições desse tempo presente. Cada um tem uma aflição. Talvez você seja o final de um relacionamento, o desemprego, a saúde que se foi. Para você seja uma grande aflição. Para mim pode ser uma grande aflição. Mas quando nós deixamos de olhar essa aflição e seguimos o conselho de Paulo, que essa aflição, ela não se compara com a glória que há de ser revelada sobre nós, nós começamos a criar esperança, a ter esperança naquele que nos chamou. Quer ver um exemplo? Diz a palavra de Deus que havia um homem chamado Abrão que se transformou em Abraão. E este homem tinha uma grande promessa, a promessa de ser pai de nações, pai de multidões, e que Deus lhe daria um filho na sua velhice. E quando esse homem recebe essa promessa, ele fica totalmente perplexo, ele fica assustado, porque ele era um homem já de idades, um senhor, uma pessoa para mais da terceira idade. Isso para ele foi chocante. Só que quando ele começou a observar que parecia que estava demorando, ele quis dar um jeitinho para a promessa que Deus tinha feito. Não soube esperar o tempo da administração da promessa de Deus. E ele pega e deita com a sua concubina Agar, e ali nasce Ismael. E nós vemos dois polos. Quando nós vemos que Agar tem Ismael, a sua esposa Sara, ela fica enciumada, e um dia ela decide e fala assim: olha, Abraão, ou ela ou eu.
E Abraão despede o seu filho e a sua concubina de sua casa. Você já imaginou a aflição do coração dele por ter que mandar o seu filho embora? E a aflição de Agar e de Ismael por ter que pegar e sair da casa daquele que protegia, que era protetor, daquele que era o auxiliador para eles? Então diz a palavra de Deus que o Senhor age na perfeição administrativa dele, de duas formas. A primeira é que Deus ele não nega a promessa a Abraão, ele continua firme no seu propósito. Ele ensina uma grande lição, a esperar o tempo administrativo de Deus na sua vida, para que a perfeita, a boa e a agradável vontade do Senhor venha sobre ele. Segundo plano, quando nós vemos que Agar e Ismael saem para o deserto, chega um determinado tempo que Agar já não sabe mais o que fazer. Então ela deixa Ismael, o menino, num canto, se retira, e ali havia um pouco de pão, um pouco de água, e fala assim, olha, agora ele vai morrer. Mas quando isso acontece, diz a palavra de Deus que o anjo de Deus ouviu o choro do menino e foi lhe socorrer. Olha que maravilha, querido. Sabe o que aconteceu ali? A aflição do tempo presente na vida de Agar e de Ismael não se comparou com a glória que Deus revelou a eles. Por que estou trazendo essa palavra nesse dia de hoje? Querido, talvez você esteja numa situação como Agar e Ismael, que você não vê mais solução para a sua vida. Você caminhou, chegou no deserto e agora está sentado, prestes a morrer. Deixa eu te dar uma palavra de vitória nessa manhã, querido. Quando você estiver nessa situação, Deus revelará a sua glória e uma porta de escape se abrirá para a sua vida. Amém? Uma porta de Deus se abrirá para você, sabe por quê? Porque o tempo de Deus é agora, é já, o tempo do Senhor te ensinar, o tempo do Senhor te levantar se você caiu, o tempo do Senhor para trazer para a presença dEle, o tempo do Senhor para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças, para tudo aquilo que você desejar. Mas se você se encontrar prestes a morrer, não veja a aflição do tempo presente, mas compare com a glória que há de ser revelada sobre nós. Existia um homem chamado Estevão, e esse homem, esse rapaz, esse jovem, ele só tinha por amor pregar e anunciar o reino de Deus. E um dia, os seus acusadores o apedrejaram e ele teve a ousadia no espírito de dizer, Senhor, não impute o pecado para estes homens, porque eles não sabem o que fazem. E o que aconteceu? A glória de Deus se revelou. Diz a palavra de Deus que o céu se abriu e que ele viu o Filho de Deus assentado à sua destra para receber, de pé, para receber o seu Espírito. Por isso, querido, em nome de Jesus, assim que você estiver em uma situação de aflição, olhe para o céu, veja a glória de Deus e aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você.